E aí, pessoal? Voltei com menos tempo do que eu gostaria para dizer que eu acho que se a gente zela pelo patrimônio público, a gente devia que reportar esses caras que ficam dando machadada no tapete aqui. Mentira, brincadeira. Piada imbecil. Continuando de onde eu parei, Samira, obrigado. Não sei muito bem, você sabe que eu não sei lidar com isso, porque nem sempre eu acredito. Eu acho que falo um monte de besteira também, mas daí eu acho que tudo propicia debate e reflexão. Gente, aqui eu prometi para vocês que a gente ia falar sobre o comentário do Denis e não falamos, né? Eu acho que esse tipo de comentário do Fábio aqui, ele é espetacular. Porque quando eu e a Lara a gente começou a falar do que a gente está vendo aqui, olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho do Sergipe dentro do Brasil, olha o tamanho de Aracaju no Sergipe, olha o tamanho do meu bairro aqui onde eu moro, comparado com o tamanho deste país. Então, quando eu faço um vídeo dizendo que o debate da cloroquina tá velho porque as pessoas não estão tomando cloroquina, é porque eu me informo com as pessoas aqui à minha volta e eu tenho uma percepção, uma perspectiva da realidade de onde eu tô vendo. Então, é muito importante que a gente propicie o debate, que a gente deixe espaço aberto para as pessoas falarem o que elas enxergam. E o que o Fábio está vendo no lugar onde ele mora, que é Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, é completamente diferente do que eu estou vendo. O depoimento do Fábio não me torna mentiroso, assim como o meu depoimento não torna o Fábio mentiroso. E é muito importante que você tenha o máximo de recortes possíveis para conseguir compor a sua realidade e a sua mais ampla perspectiva e visão da coisa toda. Então não é porque as pessoas não estão tomando aqui que medidas não devam ser tomadas no sentido de impedir que pessoas se automediquem em grande quantidade. E até certo ponto, né, que a gente não possa fazer também um debate público na importância do efeito placebo, na sensação de segurança que determinadas pessoas têm. Fábio, de tudo que você me disse aqui, a única coisa que me alivia é assim, o pessoal consegue receita e eles pegam na farmácia. Acredito eu que uma pessoa que chega ao ponto de conseguir um profissional que forje um documento ou que de boa fé faça uma prescrição médica, pelo menos eu acredito que a quantidade do uso, ela não é indiscriminada. Então, assim, é complicado quando você fala de cloroquina, porque uma pessoa que não tem ideia da composição, não entende a posologia, não entende o quanto se usa para quem, em que quantidade, ela pode acreditar que o negócio é aspirina, é vitamina C, e começa a tomar indiscriminadamente, e aí, pelo excesso da quantidade de medicação, talvez ela venha apresentar determinados efeitos colaterais indesejados. Então, quando você me diz que o pessoal consegue receita e consegue lá no posto de saúde, na farmácia, isso me deixa preocupado, sim, mas menos preocupado do que se eles estivessem conseguindo comprar isso sem prescrição médica nenhuma e usando simplesmente porque acham que isso vai fortalecer o corpo deles. Toda vez que a gente fala sobre cloroquina, nunca é a gente querendo se impor acima do consenso dos profissionais da área no mundo inteiro. Então, assim, eu procuro ler bastante, me informar bastante para chegar num ponto em que eu consiga tecer uma opinião. E a minha opinião, ela nunca é pétrea no sentido de eu defendo isso até a morte. Muito pelo contrário, uma das coisas que eu gosto de fazer é analisar o feedback de vocês e ver onde é que eu erro para poder reescrever determinadas partes dos meus conceitos e começar. É ótimo que para o resto da sua vida você acorde todos os dias querendo mudar de opinião no sentido de melhorá-la. Tem uma coisa que o Steve Jobs falava, e eu não acho que assim ele deva ser um cara a ser idolatrado como muitos cursos de coach fazem você idolatrá-lo, como se assim o objetivo, né, fosse virar o Steve Jobs no mundo. Não, mas tem uma coisa que ele faz menção numa palestra que ele deu em Stanford, se não me engano, ele faz menção à contracapa de uma enciclopédia que ele leu quando ele era adolescente. E a contracapa dele dizia Stay hungry, stay full. Que é continue com fome e continue tolo. Porque enquanto você se acha tolo, enquanto você tem a síndrome do impostor, você continua querendo melhorar no sentido de aprender mais. E eu acho que aprender não é uma coisa que acabe na faculdade, é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias pro resto da vida. Então, toda novidade que aparece, tudo que aparece de novo, eu tento me informar. E quando eu dou um recorte da realidade, é aquilo que eu enxergo. E quando vocês me dizem o que vocês enxergam, vocês ampliam o meu horizonte. E eu agradeço muito vocês por isso. Essa é a Lana, ela me escuta falando e ela tenta me imitar. E esse foi o depoimento dela sobre a cloroquina. Bom, Felipe,
Felipe, eu adoro os comentários que você deixa, eu não respondo todos e esse seu eu fiz questão de responder. Então veja, essa parte aqui me doeu bastante, sabe? Me doeu assim, eu consegui me colocar no seu lugar, não é que eu me ofendi, vamos deixar claro. Não é que eu me ofendi, eu me coloquei no seu lugar e você disse assim, eu acho lamentável comparar um remédio que trouxe tantos benefícios durante um século, a humanidade ser comparado com veneno de formiga. Porque eu disse assim, que se cai se começa a rodar o boato, o rumor de que veneno de formiga faz bem para Covid, as pessoas elas podem começar a zerar os venenos de formiga das prateleiras, no sentido de querer consumir aquilo e até tomar pro prejuízo da saúde deles. O que eu quis dizer foi o seguinte, veja, várias vezes eu fui salvo por sal de fruta. Então, assim, a dívida que eu tenho com as pessoas que desenvolveram, com as pessoas que produzem, transportam, com as pessoas que vendem isso na farmácia, a dívida que eu tenho com essas pessoas é impagável no sentido do bem que elas trouxeram para a minha vida. Ainda assim, se as pessoas, de repente, elas começam a dizer que o sal de fruta ele faz bem para o Covid, o que pode acontecer? Pode acontecer um uso indiscriminado de um remédio que é básico, que é alcalino demais. É isso que ele é? Sal de frutas? Não, ele não é ácido, ele é básico. Enfim, eu não preciso saber do que é feito o sal de fruta para saber que ele é bom para mim em determinados momentos. Só que o uso indiscriminado disso, sem eu precisar, tentando curar uma outra coisa que não é o fim para o qual ele foi criado, pode ser muito prejudicial. Então, imagina que a gente começa a acreditar que o sal de fruta ele faz bem pro Covid e as pessoas começam a tomar 8 vezes ao dia, porque assim, é o maior medo da vida delas pegar o coronga. Então, isso é péssimo, isso não é ingratidão com remédio. Na verdade, para que a gente não tenha uma geração inteira com problemas no fígado, com problemas cardíacos, com problemas vasculares, é que a gente deve preservar o remédio para que ele continue sendo bom para aquilo que ele existe. Né? Imagina um monte de gente com o fígado destruído aí querendo acabar com o remédio. Não, o remédio ele é bom. Ele é bom para os tratamentos nos quais ele ajuda. Mas essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela faz parte do debate rico. No sentido de a gente não deve pensar na cloroquina como o remédio de um partido e a posição da cloroquina como a posição, né, natural do outro partido. Não, a gente deve entender que a vida ela não é binária, os diálogos, os debates eles não são rasos, assim, eles são complexos, e se a gente quiser chegar num ponto equilibrado, a gente vai ter que conversar muito sobre isso. Né? Então, quanto mais as pessoas souberem para que o remédio serve e quais são os efeitos negativos que eles podem trazer, mais elas vão ver o custo-benefício disso. E quanto mais prova elas quiserem procurar, e esse material, 30 anos atrás, nunca aconteceria. Mas hoje em dia ele está todo na internet caso você queira pesquisar. Então você, tudo bem, com tradutor de inglês aí, você consegue ter acesso a extensos materiais que são resultados de pesquisa, e eles sim, sem interesse político envolvido. Vira e mexe, a gente pega um cara que já foi aí, que já recebeu um Nobel, dá uma grana para ele e fala assim, olha, defende aqui o meu ponto. Ainda bem que esses profissionais, cedo ou tarde, eles acabam sendo identificados e tirados de suas posições. Vejam o que aconteceu aí, o que o hospital Einstein lá fez com aquela Nice, aquela japa lá que fica falando que a clorocoisa é boa. Então, cedo ou tarde, a verdade ela vai prevalecendo, o tempo é o senhor de todas as coisas. Então, quanto mais luz as pessoas jogam, melhor elas conseguem enxergar. Então, assim, será que a Nice ela colocou o emprego dela em perigo? Né? Será que ela colocou a carreira dela no Einstein por pouca grana? Né? Então, quando chegou um cara lá para conversar com ela, não sei se isso aconteceu, não é uma acusação. Mas assim, para um cara chegar para mim e falar, Fausto, como você tem um monte de seguidores, eu quero que você comece a falar que a Terra é plana. O cálculo que eu tenho que fazer é o custo da minha reputação, o custo da minha imagem e o custo do meu trabalho pro resto da vida. Porque eu dou aula para um público que não vai querer ter aula com um terraplanista. Porque a pessoa vai me achar tão burra que ela não vai achar nem que a aula é boa, nem que a explicação do verbo to be é boa. Então, eu vou fazer um cálculo aí de quanto que eu ganharia pro resto da vida e eu vou falar, cara, se você quiser realmente que eu saia defendendo o terraplanismo na internet, eu vou precisar no mínimo de todos os meus salários pro resto da minha vida e eu tenho que ter isso garantido. Então, quando o cara me dá esse montante, aí eu falo, tudo bem se eu for mandado embora do Einstein, tudo bem se eu tiver minha reputação arruinada no meio acadêmico, ganhei um Nobel e não fiquei rico. Estudei ciência, desenvolvi coisas, melhorei processos, ganhei um prêmio Nobel nessa porra e não fiquei milionário.
e não vou ficar pro resto da vida. Estão cortando a minha bolsa, estão querendo me mandar embora, então vem aqui, eu defendo que a Terra é plana, eu defendo que esse remédio é bom, e aí você me coloca numa situação confortável pro resto da vida. Pergunta pra mim se eu faria isso, jamais, porque eu acho que quando você mente pro público, você você abriu mão de qualquer valor que você possa vir a ter como ser humano. Você jogou não só a sua carreira, mas a reputação, a sua moral, os seus valores. Esse é o tipo de pessoa que eu quero muito que apodreça com esse dinheiro e que não tenha mais nada de bom na vida dela, porque de verdade ela não merece. Tentar iludir toda uma população no sentido de tomar um remédio que não faz bem, só porque existem interesses políticos e financeiros e econômicos nisso, eu acho uma das piores traições que você pode fazer com o seu país. Infelizmente, como nós não temos educação para nos defender disso, não só esse tipo de pessoa, e não temos a remuneração devida também aos profissionais da ciência, não só esse tipo de coisa acontece, mas acontece e passa incólume. Porque se um cara começa a falar umas groselhas dessa aqui no Japão, a sociedade inteira se vira contra ele, obriga ele a provar que ele tá certo, e quando ele não consegue provar que ele tá certo, a pessoa é forçada a pedir desculpa para toda a sociedade. E ele sofre um boicote da sociedade pro resto da vida. Amanhã, se essa doutora abrir um consultório, eu tenho certeza que vai gente lá e vai tirar foto com ela e pôr no Instagram, ainda por ela ser uma figura pública, e as pessoas não sabem por quê. Enfim, por último, o Igor ele é uma introdução ao então comentário do Denis. Veja, isso daqui deu gatilho no Igor, né? Então, isso daqui é o tipo de reação que meios de comunicação como a Jovem Pan, por exemplo, plantam na cabeça de pessoas há mais de década aí. Né? Isso daqui se assemelha muito mais ao PT, né? Então a gente está falando de um remédio e o diálogo ele morre por uma afirmação dessa, mas e o PT? E se tem um intelectual de esquerda? Você claramente um esquerdista. Então, quantos diálogos ricos, eles não foram impedidos ou eles não foram assassinados antes de nascerem, porque as pessoas elas já vêm com gatilhos que foram implantados que matam o diálogo. Justamente por isso, eu vim aqui e fiz esses 2 vídeos, que era para ser um só, para agradecer o Denis. Porque ao invés de um texto que é resultado de gatilho como esse daqui, o Denis ele diz: eu ainda continuo te achando um cara super foda, e nem eu me acho, mas que bom que você acha, e discordo completamente de tudo que você disse, porque é a sua opinião sobre o assunto, e as pessoas têm que aprender a respeitar isso. Eu só fico triste aqui no sentido de que, ok, eu respeito essa sua opinião, então passa, então vamos pro próximo. Ainda assim, esse comportamento é ótimo. Poderia ser diferente, né? Você poderia deixar aqui aquilo que você pensa em relação a isso para tentar mudar a minha maneira de pensar. Não atacar no sentido de nada do que você falou vale porque você é um esquerdista do caralho, filho da puta arrombado, você não me insultou dessa forma. Mas assim, tá contido aqui, né? Quando você não concorda com alguma coisa e você acha que que a pessoa está muito perdida naquilo, deixa a sua semente. Porque a pessoa ela pode refletir sobre aquilo e pode vir a mudar no futuro. Mas sim, percebam que a internet e todas essas bolhas que se formam, elas fazem de tudo para matar o diálogo e para dividir pessoas em caixas. E as pessoas que estão na caixa que está do outro lado, elas não têm direito à palavra, e qualquer coisa que elas façam ou digam não tem valor nenhum. Esse é o efeito polarizante, esse é o efeito do fascismo. É fascismo que as pessoas não sabem nem o que é. Mas o fascismo ele nasce quando você enaltece muito um lado e você coloca ele como a solução e você atribui todos os outros problemas ao outro lado. Aí você fala assim, então a Bíblia é fascista? Não quero exagerar. Mas quando você diz que tudo que é bom vem de Deus e que tudo que é ruim vem do diabo, é porque o diabo ele não tem fala, ele não tem contraponto, ele não tem direito ao discurso. E na verdade ele só pode ser inerentemente mal 100% do tempo. Isso não existe. Eu quero trazer para vocês, por exemplo, a Bia e a Márcia, para elas mostrarem, e a Mari, a vida corporativa de dentro das grandes empresas, para que caia essa perspectiva das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, de ver que as empresas são demônios na Terra e só querem explorar as pessoas. Esse diálogo, ele também é fascista, porque ele tenta colocar um inimigo que é indefensável em sua natureza. E o mundo ele não é binário. Dessa forma. Denis, eu quero te agradecer muito, porque eu também tenho uma série de canais que sigo e que adoro e com os quais eu discordo veementemente e às vezes visceralmente ali em tudo. Você quer um exemplo? Eu tenho que fazer um vídeo só sobre o Rafael do Ideias Radicais, porque é uma pessoa que assim, as pessoas me demandam muito o meu posicionamento em relação a ele.
E embora, perdão pela obra aqui na rua, que eu não tenho controle sobre ela e eu não quero fechar a janela porque também tá abafado. Embora eu não concorde com absolutamente nada do anarcocapitalismo, eu acho o Rafael uma pessoa extremamente inteligente, eloquente, sagaz em muitos assuntos e é um ótimo professor para muita gente. Ainda assim, quando você me pergunta sobre anarcocapitalismo, eu falo que é uma viagem que não tem como dar certo. Não tem como dar certo, é simplesmente você querer que as pessoas elas sejam boas em sua natureza sem que ninguém as controle. Você vai deixar a pessoa solta a própria consciência dela? Não dá. E aí muita gente vai ter um ataque epilético agora e vai falar que eu não manjo nada sobre ANCAP, mas em linhas gerais é isso. Você pode não concordar com aquilo que a pessoa acredita, com o posicionamento dela, e ainda assim achar essa pessoa extremamente impressionante. Eu admiro profundamente pessoas que são devotas cristãs, pastores, pastoras. E são pessoas que eu admiro profundamente em sua natureza, em seu comportamento, quando na verdade eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus. Então, se o posicionamento da pessoa, político, religioso, cultural, étnico, se isso limitar o diálogo e eu não puder prestar atenção naquilo que a pessoa fala, diz, e eu não puder encontrar em cada pessoa oportunidade de aprendizado, eu estou limitando muito a minha bolha. Eu estou me limitando muito a minha bolha. Então, que bom que vocês continuam achando que eu posso agregar qualquer conhecimento que seja, apesar de discordarem completamente de um ou outro assunto que eu coloco. São justamente nesses assuntos em que o diálogo deve surgir. E se a gente mata o discurso dizendo, você é esquerdista, então está explicado, então não tem nem o que conversar, é porque essa conversa ela já está morta. E não pense que isso acontece só de um lado. Toda vez que você falar, tá vendo, isso daí é eleitor do Bolsonaro, você está fazendo um desserviço à nossa causa, que é, na verdade, acabar com essa polarização. Então, uma coisa é identificar a polarização, outra coisa é tentar lutar para que ela acabe. E quando você abre a boca para falar isso daí, voltando ao Bolsonaro, você está cagando o rolê, porque aí você aumentou mais ainda a distância, a pessoa que está do outro lado ela vai se sentir isolada de você, e aí ela vai se sentir mais ainda na necessidade de abraçar aquilo em que ela acredita. E aí acho que agora não dá pra continuar com o vídeo, porque realmente os tratores não vão deixar. Rola uma lavagem de dinheiro aqui do lado de casa e a gente vai falar sobre isso um dia ainda, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado por todos os comentários. Não caia no erro de achar que eu não leio só porque eu não dei o coraçãozinho e porque eu não respondi. Tudo tá sendo muito lido e tá sendo lido com muito carinho. Até as pessoas que odeiam, assim. São bastante importantes, porque mostra que a gente não tá aqui no mundo pra escutar só o que a gente quer. Ok? Bom, grande abraço pra vocês, até a próxima.